Senhor, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Amém? Dê uma olhadinha novamente para este versículo, por gentileza. Meus filhinhos, por quem de novo sinto o quê? Mas quem está falando não é um homem? Não é Paulo? Então, como Paulo pode estar dizendo que ele de novo está sentindo dores de parto, se o homem não sente dor de parto? Mas ele está afirmando que de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Amém? Eu vou falar um pouco hoje convosco sobre as dores de parto de um missionário. As dores de parto de um missionário. As dores de parto de um missionário. Assentai-vos e, se possível, mantenha a sua Bíblia aberta. Neste versículo, servos de Deus, igreja do Deus vivo, noiva do Cordeiro, santos do Senhor, que me ouve neste santuário, neste versículo que lemos, o 19º versículo do 4º capítulo da Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas, o apóstolo do gentio, ele está aí expressando a sua preocupação pelos crentes da Galácia. Ao perceber que os mesmos estavam sendo enveredados pelo caminho da apostasia. E nesta declaração paulina está expressa o amor, o interesse, a responsabilidade de Paulo por eles. E essa responsabilidade é tão grande que faz com que o apóstolo Paulo venha a se comparar a uma mulher em trabalho de parto. Haja vista que Paulo guiou várias pessoas a Cristo e ajudou as mesmas a se maturarem espiritualmente. Uma das razões do seu êxito como pai espiritual foi o seu interesse profundo que sentiu e teve por seus filhos espirituais, ao ponto que, comparando a sua dor pela infidelidade deles, à dor que uma mulher sente em trabalho de parto. Na verdade, Paulo está conscientizando os crentes que, depois que eles foram amamentados espiritualmente em sua nova vida em Cristo, eles estão fazendo novamente o apóstolo entrar em trabalho de parto. Na linguagem paulina, isto é totalmente anormal e não é natural, enfatiza Paulo aos Gálatas. A mensagem de Paulo a eles é informando-vos que eles já experimentaram o novo nascimento, mas agora eles estão agindo como se fosse necessário ter que nascer espiritualmente novamente. E é diante dessa situação que Paulo enfatiza dizendo: vocês me fazem sentir como uma mãe que tem que conceber o mesmo bebê
2 vezes. No entanto, por mais anormal e trágica que seja a condição que este povo da Galácia está proporcionando a Paulo, Paulo afirma categoricamente: eu não irei abandoná-los, até que Cristo seja formado em vós. Observe que quando você ler este versículo, como você leu comigo, no início do versículo, Paulo chama os crentes de meus filhinhos. Meus filhinhos. É uma expressão que denota afeto, familiaridade, cuidado, apreço e amor. Mas no meio do versículo, Paulo usa uma expressão, de novo. Isto significa dizer que não é a primeira vez que Paulo está sentindo em seu corpo as dores de parto. É mais uma vez. Elas estão se repetindo, ao ponto do apóstolo afirmar, de novo. Isto mostra que Paulo está mais uma vez em agonia devido à sua paternidade espiritual. Além disto, vale salientar aos senhores e senhoras que Paulo, no meio do versículo, ele diz assim, de novo, eu sinto. O verbo sentir está na primeira pessoa do singular. Ele disse, eu sinto as dores de parto. As dores de parto, na originalidade neotestamentária, expressa a ideia de angústia, aflição, dor. Ela resume o anseio do apóstolo Paulo em desejar a salvação dos Gálatas, porque eles se alienaram da fé e acabaram caindo da graça. Por fim, no final deste versículo, Paulo vai dar a objetividade, porque que ele está sentindo as dores de parto. E ele diz assim, a grande razão, até que Cristo seja formado em vós. O verbo formar, utilizado por Paulo na sua originalidade neotestamentária, carrega a ideia de formar como uma forma essencial, ao invés de uma forma exterior. Haja vista que Paulo não está falando de uma formatação externa, ele está falando de uma formatação interna. E quando ele diz, até que Cristo seja formado em vós, ele está trabalhando uma ideia da essência, da personalidade, da natureza, do caráter do Cristo, está todo incluso no crente, até que este crente torna-se uma semelhança com Cristo, em Cristo, ao ponto desse crente reproduzir o próprio Cristo na face da terra, através da sua própria vida. Ele os retrata aos crentes da Galácia que eles estão precisando de um segundo nascimento espiritual. E ao ponto que Paulo se descreve, se apresenta como uma mãe solícita que está sofrendo de novo as dores de parto até que Cristo seja formado neles. Isto significa dizer que Paulo, independente de qualquer coisa,
ele estava sempre disposto a passar, a viver, a experimentar todo tipo de sofrimento, tendo um único propósito. Que propósito é este? Que a essência, que a natureza, que o caráter do Cristo fosse totalmente formatado no cristão. Ele compara este ato de sofrer, esta experiência pessoal, baseado em todo sofrimento, para que não perca este crente, mas que ele tenha o caráter de Cristo e viva a plenitude da bênção da salvação, com a garantia da vida eterna. Paulo está dizendo: estou disposto a passar por todo esse sofrimento, ao ponto dele ter uma metodologia comparativa a uma mulher em trabalho de parto, num processo agonizante, e ele se compara a esta parturiente, dizendo: sinto todas essas dores, até ver Cristo em vocês. As dores de parto que Paulo afirma que sentia, e volto a salientar, que ao ponto de se comparar a uma mulher em trabalho de parto, na originalidade bíblica, expressa a ideia de dor, trabalho árduo, mágoas, aflições, tortura, angústia profunda. Paulo está dizendo: ainda que eu sofra todas as aflições que estou sofrendo, ainda que eu passe por todas as mágoas que vocês estão gerando, ainda que eu seja torturado pela vida de vocês, ainda que vocês me façam trabalhar arduamente, noite e dia, ainda que eu venha gemer, chorar, suar, me contorcer, passar a noite em branco, gemendo, com angústia profunda na alma, eu não vou desistir de vocês, porque eu só vou sossegar quando ver vocês em Cristo e Cristo em vocês. Quando eu perceber que a semelhança, a natureza, a vida do Cristo está infundida em vocês. Logo, todo servo de Deus que doa a sua vida ao altar do Evangelho e vive o ide de Jesus, pregando o Evangelho, ganhando almas e gerando filhos espirituais, passa pela experiência no seu próprio corpo das dores de parto. Isto é no sentido tanto comparativo ou figurado, quanto espiritual. Então, senhores e senhoras que me ouvem hoje aqui, preparem-se para ouvir esta mensagem sobre as dores de parto de um missionário. As dores de parto de um missionário. Quando você olha para a declaração paulina, sinto as dores de parto, você vê o pronome pessoal oculto, como se ele estivesse dizendo: eu sinto as dores de parto. Quando você olha para quem está dizendo isto, não é uma pessoa comum. Quem está afirmando que sofre de dores de parto é o maior apóstolo
da história da igreja. Quem está afirmando que sente as dores de parto, na história do cristianismo, é a segunda pessoa maior depois de Jesus Cristo. Quem está afirmando que está sentindo as dores de parto é a pessoa que não teve mais a sua vida como preciosa e doou a mesma para que fosse gasta na obra de Deus por meio da pregação do Evangelho. Quem está dizendo que está sentindo dores de parto é o homem das revelações do terceiro céu. Quem está afirmando que teve e está tendo as dores de parto é o homem que teve a revelação da doutrina da ceia do Senhor. Quem está afirmando que está sentindo no seu corpo as dores de parto é o homem que teve a revelação da doutrina da igreja como corpo místico de Jesus Cristo. Quem está dizendo que está sentindo dores de parto foi o homem que teve as revelações do desvendamento dos mistérios, dos acontecimentos, do tempo do fim, via ressurreição dos mortos em Cristo e o arrebatamento da igreja por meio do toque da última trombeta. É o maior apóstolo, o maior arauto. E se nós estamos aqui hoje nesse congresso missionário, à luz da Bíblia, nós temos que agradecer pelo menos a duas pessoas. Em primeiro lugar, a Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário em nosso favor. Em segundo lugar, a Paulo, porque foi por meio de Paulo que a mensagem do Evangelho rompeu as fronteiras, foi chegar na Europa e da Europa às outras nações, e hoje nós estamos aqui porque Paulo foi este arauto, é este homem que está agora dizendo: eu sinto de novo as dores de parto. Então o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que o autêntico missionário, ele passa pela experiência das dores de parto. Haja vista que dores de parto, na linguagem paulina, é sinônimo de dor, é sinônimo de aflição, é sinônimo de agonia, é sinônimo de mágoa, é sinônimo de tortura. E o autêntico missionário, eu estou falando de autêntico missionário, eu não estou falando de ventureiro, eu não estou falando de viajante, eu estou falando de autêntico missionário, aquele que se doa, aquele que faz da sua própria vida uma oferta ao altar do Evangelho. O autêntico missionário, ele passa pela experiência das dores de parto. Ele sabe o que é um gemido nas caladas da noite. Ele sabe o que é uma agonia na sua alma. Ele sabe as lágrimas que rolam quando ele quer controlá-las e não consegue. E esta declaração paulina, ela nos oferece algumas lições. Dentre elas, é um paradoxo essa linguagem de Paulo, porque Paulo é do sexo masculino, mas ele está afirmando de novo: eu sinto dores de parto. E o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que é uma pessoa do sexo masculino expressando um sentimento feminino. Porque a experiência na literalidade da estrutura biológica é para o sexo feminino. Mas você vê aqui uma pessoa do sexo masculino afirmando: de novo, eu sinto as dores de parto. Numa linguagem biológica, isso é anormal, paradoxal.
Mas é justamente nessa linha da normalidade que eu quero fazer uma aplicabilidade aos missionários que me ouvem aqui. Então ouça, amados, aquilo que vos parece uma anormalidade, uma impossibilidade em sua vida, acaba se tornando uma realidade. Você nunca vai para o campo missionário esperando algozes. Você vai sempre com um sentimento positivo. E de repente aquilo que parece normal se torna anormal. Aquilo que parecia possível se torna impossível. Aquilo que era favorável se torna desfavorável. Aquilo que parecia que ia dar certo, dá errado. O que é isto? O que é isto? É um processo te levando a sentir as dores de parto. Porque tudo que parecia uma anormalidade na história da sua vida é justamente aquilo que você vai viver no seu ministério, na obra que você está inserido. Porque nós temos uma compreensão equivocada que dificuldades só acontece com o próximo, problemas é só com o próximo, adversidade é só com o próximo, sofrimento é só com o próximo, e que ali nós vamos estar blindados. E nada vai acontecer conosco. E quando nós nos colocamos na posição, aí sentimos os vendavais, as poeiras do deserto existencial. E aí que sinaliza o início das dores de parto. Mas a gente precisa compreender uma verdade, que todo aquele que serve piamente a Cristo, já afirmou Paulo, padecerá perseguição. Todo aquele que tem compromisso, tem responsabilidade, tem fidelidade, tem honestidade, tem integridade, tem caráter, que vive a essência do Evangelho, pelo menos ele tem uma dor de parto para sentir na vida. Não há um crente fiel, não há um missionário fiel, não há um pastor fiel que passe na sua história da vida uma noite se contorcendo de aflição, de agonia. E não é porque está fora de um propósito, não é porque está fora da vontade de Deus, não é porque está em pecado, é justamente porque está no centro da vontade de Deus. Porque se uma mulher não sentir dor de parto, se ela ter a história dela toda sem sentir uma dor de parto, significa que ela nunca se engravidou e nunca foi apta para gerar um filho. E aquelas dores de parto que um missionário sente, que um crente sente, que um pastor sente, significa que Deus já gerou algo dentro dele e ele está grávido para gerar algo de Deus na obra missionária. Aleluia! Outra verdade que eu aprendo aqui com o apóstolo Paulo, quando ele diz, de novo eu sinto as dores de parto, que quando você vai olhar na Bíblia Sagrada, a primeira vez que aparece dores de parto na Bíblia Sagrada, ela aparece com uma ideia multiplicativa. E a primeira vez não foi o homem que falou, não foi a mulher que falou, não foram os anjos que falaram, não foram os profetas que falaram, e muito menos não fora o diabo que falara.
foi o próprio Deus, em Gênesis, capítulo 3, versículo 16, virando para a mulher e disse: multiplicarei as suas dores de parto. Então, dores de parto, a primeira vez que é mencionada na Bíblia, sai da boca do próprio Deus. Aí o que eu aprendo aqui, querido? É esta situação agonizante que você está vivenciando, por estar fazendo na obra de Deus, que te leva ao desespero, agonia, ao descontrole emocional. Saiba de uma coisa: tudo que você está vivenciando, onde você sente contrações, onde você sente agonia, onde você sente aflições, não terceirize isto para o diabo. Esta dor de parto que você está sentindo, não tem obra do diabo nisto. Por quê? Por quê? Porque o diabo não te chamou para você fazer o que você está fazendo. Segundo, o teu chamado não está debaixo de uma palavra diabólica. O teu chamado está debaixo de uma palavra que saiu da boca de Deus. Você pode estar gemendo, você pode estar sentindo dor, você pode estar em agonia, você está em aflição, mas saiba, isto não tem nada de Satanás. Quem rege a tua vida não é o diabo. Quem rege a tua vida é o próprio Deus. Mesmo em agonia, você está debaixo de uma palavra. Mesmo em dor, você está debaixo dos olhos daquele que te chamou. Mesmo em aflição, aquele que investiu em você, ele continua tendo controle da tua vida. Então não terceirize. O diabo está contra mim porque você está gemendo. O diabo se levantou porque está dando errado. Não, é porque existe algo aí muito forte que você está gerando para Deus na sua obra. Outro detalhe que eu aprendo nessa linguagem paulina, quando ele diz assim: de novo eu sinto as dores de parto. E deixa eu só lembrar aos senhores gramaticalmente. Paulo não disse assim: de novo sinto dor de parto. Veja que ele coloca a dor no plural. Não é uma dor, são várias dores. E matematicamente você não tem como mensurar se são duas, se são cinco. Ele deixa um leque aberto. Dores. Fazer a obra de Deus não é tão fácil quanto vocês pensam. Só que ele diz assim: por que eu estou sentindo essas dores? Qual é a razão dela? Ele diz assim: eu quero ver vocês gerados, nascidos, formados. Eu quero ver Cristo em vocês. Então, qual era a bênção que ele estava grávido? Era a formatação de Cristo na vida dos crentes da Galácia. E o que eu aprendo aqui? Eu vejo uma pessoa que está expondo a sua dor em meio à concepção de uma grande bênção. A mulher geme, ela sua, ela grita, ela se contorce em trabalho de parto. Mas sabe por que ela sente tudo aquilo? É porque existe algo formado de 42 semanas ou 9 meses dentro dela. Porque toda dor precede uma bênção. Toda crucificação precede uma ressurreição. Então
Deus te trouxe hoje aqui para lhe dizer: há momentos na vida que a bênção que estamos gerando, esse filho que estamos ganhando para Deus, parece mais maldição do que bênção. Porque muitas mulheres em trabalho de parto acham que vão morrer e não aguentam. Elas só vão ter uma compreensão plena quando ela ouve o choro da criança, quando nasce. E parece que você está na obra, gerando, ganhando, frutificando. E o vendaval, as lutas, as batalhas, sofrimento, problema, diagnóstico médico contra você. Aí parece, será que Deus me chamou? Será que eu estou na vontade de Deus? Será que eu estou fazendo? Porque tudo está ao contrário. É porque ali você entende que tudo que era bênção está se tornando maldição. Mas isso é um equívoco. É porque está prestes a nascer algo da sua vida. E deixa eu lhe dizer, há uma falsa sensação que no meio desta dor, no meio desta agonia, imagine as mulheres que entraram em trabalho de parto 0 hora, e a madrugada toda, e a criança não nasce, achando que vai morrer, perdendo o fôlego, suor para lá, sangramento, bolsa rompendo, e falando: cadê Deus? Cadê o marido? Cadê fulano? E ninguém pode socorrer, achando que está abandonada, desamparada, e que não vai sair. Quantas vezes um missionário, nós estamos assim: cadê Deus? Onde está Deus? Eu estou sozinho, ninguém me ajuda, ninguém estende a mão, ninguém me acode, não chega recurso. Não, você não vai morrer, você não está abandonado, é porque você está num processo, e você só tem uma percepção, mas você não vive de percepção, você não vive de sensação, você não vive de sentimento, você não vive de emoção, você vive de fé, é de fé, é de fé, é de fé, é de fé que você vive, acreditando. Ai, Jesus. E Deus me trouxe hoje aqui para lhe dizer que Ele sabe o que você está passando. Ele está vendo o que você está passando. Ele está vendo você se contorcer de dores. Ele está vendo você se contorcer de dores. E deixa eu dizer algo aqui. Não adianta orar pedindo para Ele te aliviar desta dor, porque Ele não vai te aliviar, porque Ele não vai abortar o que Ele gerou dentro de você. Aguente firme, renove o fôlego e dê mais um passo, porque você está prestes a gerar uma grande bênção. E eu vou, à luz da Bíblia, lhe garantir uma palavra: aguente. Aguente um pouco mais, não olhe para trás, não tire a mão do arado, porque eu tirar a mão do arado não é apto para o reino de Deus. E Deus vai dizer na sua palavra em Hebreus: aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então aguente firme e segure esta palavra, porque uma bênção já está a caminho. Aguente firme, porque uma bênção já está a caminho. Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, bendito é Deus. Deixa eu falar um pouco nesse verbo sentir, porque Paulo diz assim: de novo sinto. Só que Paulo está falando à igreja, e Paulo tinha companheiros de ministério. Então Paulo poderia usar o verbo pluralizado. Ele poderia dizer: de novo nós sentimos. Mas Paulo não usa o verbo pluralizado. Paulo usa o verbo sentir no singular. Ele diz assim: sou eu que sinto. Eu sinto.
Aí eu te pergunto, cadê os companheiros de Paulo? Cadê Barnabé, que foi enviado com ele para a primeira viagem missionária? Cadê Silas, que cantava com ele e orava com ele? Cadê Lucas? Cadê João Marcos? Ninguém está sentindo o que Paulo está sentindo. O que eu aprendo com isso quando ele usa o verbo no singular? Que as dores de parto de um missionário, elas são individuais e não coletivas. Então não pense que a igreja vai sentir o que você está sentindo. É com você. Não pense que o teu obreiro, o teu auxiliar vai sentir a mesma coisa que você vai sentir. É com você. Porque as dores não são coletivas, elas são individuais. Vai ter momento no seu ministério que você vai olhar para o lado, vai ver pessoas sorrindo, enquanto você está chorando por dentro. Você vai ver pessoas fazendo festa, e você com um sentimento de luto instalado dentro de você. Sabe por quê? Aí você questiona, por que ele não está? Será que ele não está compartilhando? Será que ele não está sensível a mim? Não. É com você. O chamado é teu. O investimento é em você. O dom é teu. A vocação é sua. O propósito é contigo. O ministério é teu. É com você. E eu vou abrir um modelinho aqui no Novo Testamento, abrir um modelinho só para você entender. Quando Jesus, e eu vou colocar entre aspas, começou a sentir suas dores de parto, aproximando a cruz, ele pega seus discípulos e leva para o Getsemane. Ele deixa 8 na entrada principal do Getsemane e leva 3 para o interior do Getsemane. Aí vira para Pedro, Tiago e João e diz assim, ficai-vos aqui e vamos orar. Aí ele se retira um pouco mais e vai para 1 hora de oração. Quando ele volta, está os 3 dormindo. E sabe qual é a oração dele? Ele se contorcendo, sentindo a morte se aproximando, e o Pai servindo o cálice do sofrimento, e ele dizendo, se possível, passa de mim este cálice. Aí onde estava Pedro, Tiago e João? Dormindo. Onde estava Jesus? Sofrendo. Em agonia, em tristeza, porque o autêntico missionário, as dores são individuais. Você pode estar cercado de multidão, mas só você geme. Aí você me diz, por que Deus permite isto? E eu vou à luz da Bíblia te dizer por que Deus te diz isto. Porque Deus, ele usa a dor como uma metodologia pedagógica para nos revelar quem são os nossos verdadeiros amigos. Colegas são momentos de festas, momento de fartura, momento de bonança, momentos de pastos verdejantes. Mas quando entra em trabalho de parto, só fica perto quem é fiel a quem está passando por aquele momento de dor. Aí Deus permite tudo isso para revelar quem são os seus verdadeiros amigos. Porque existem pessoas que entram na história da nossa vida só nos momentos de felicidade. E entram com segundas intenções, entram com segundos interesses. Mas quando nos vê na prova, quando nos vê no deserto, quando nos vê no beco sem saída, quando nos vê no vale da sombra da morte, são as primeiras pessoas
como Pedro, se preciso for, eu dou minha vida por ti, eu morro em teu lugar, mas na primeira oportunidade, não sei quem é, nunca estive com ele, nunca andei com ele, nunca comi com ele, nunca vivi com ele. São pessoas que nos crucificam verbalmente, nos assassinam na sua consciência. Aí Deus nos leva a um trabalho de parto para você entender e dizer: olha, limpa seu rol de higiene, seu rol de amizade, arranque essas pessoas, não aceite elas perto de você, elas são tóxicas, elas são malditas, elas estão te atrasando, elas estão te aniquilando e elas estão como sanguessuga, só sugando o teu sangue. Arranque, porque eu quero revelar com quem você pode contar, quem vai oferecer a mão, quem vai estender o ombro, quem vai caminhar com você até o fim. Quem vai? Quem vai? Quem vai? E isto só é possível num trabalho de parto. Pastor Gilmar, cuidado com os tapinhas nas costas e os beijos no rosto, porque o mesmo que beija no rosto é o mesmo que mete o punhal na costela. Cuidado, cuidado, que Deus nos dê graça e através da operacionalidade do bendito Espírito Santo, haja uma limpeza no rol da nossa amizade, no nosso ministério, e esses abutres, esses urubus, esses sanguessugas, esses filhos do diabo, sejam arrancados. Por que que as dores são individuais e não coletivas? E isso aqui nos ensina algo muito rico numa alegoria e uma metodologia comparativa. Sabe por quê? Porque o seu útero espiritual não é estéril. Uma mulher estéril, ela nunca saberá o que é uma dor de parto. Só sente dor de parto quem tem um útero fértil, frutífero. Sabe por que que você está passando tudo isso? Porque você é fértil. Sabe aquele lugar que ninguém queria ir, que dizia, ali é um cemitério de pastor. E você foi e mudou a história. E não tinha nada de cemitério. É porque o problema era a semente da frutificação que estava dentro de você. E você mudou a história daquele lugar porque você é um útero fértil.
Sabe aquela congregação que o pessoal, aqui não dá nada, aqui é uma pedra, aqui não produz água. Aí você foi para lá por voluntário, colocou a pedra, o pé em cima da pedra, e a pedra começou a brotar água. Qual é o segredo? Não estava no lugar, está em você, porque você é um útero fértil. E Deus está lhe dizendo que esta agonia, esta aflição, essa perseguição, essa calúnia, essa traição que você está sofrendo, é porque você foi escolhido por Deus para ser uma agência geradora de filhos espirituais na face da terra. Porque aonde você chega, você gera filhos. Aonde você está, você gera filhos. Você é uma manjedoura biológica para gerar filhos. Você é um útero espiritual que Deus colocou dentro de você para gerar filhos. E então por isso que você passa por tudo isso. Querem acabar com você. O problema não é em você, o problema é teu útero. Porque tudo que bate no teu útero nasce, 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 frutifica. Ai, ai. E outra coisa, deixa eu lhe dizer aqui. Pode ser quem for, pode ter a qualidade que for, mas se o útero for estéril, não vai, não cresce, não produz, não frutifica. Não adianta ter título, não adianta ter status, não adianta ter dinheiro, não adianta ter fama, não adianta ter anel de grau, não adianta ser poliglota se o útero é estéril. Se o útero é estéril, é por isso que você está aqui, é por isso que você está aqui. As dores de parto de um missionário. Então deixa eu reduzir isso aqui para liberar vocês. Quais são as atitudes de um missionário na hora das dores de parto? Quais atitudes desse missionário na hora das dores de parto? Então deixa eu lhe dizer algo aqui, usando uma metodologia comparativa. Uma mulher, quando entra em trabalho de parto, por mais que ela queira, não dá para desistir mais. Só fica na vontade, mas não dá para desistir. Também não dá para descer da mesa do trabalho de parto. Se entrou em trabalho de parto, vai ter que ir até o fim. Sabe o que Deus está falando aos missionários aqui? Você pode até pensar em desistir, mas não dá mais para desistir. Você pode até ter vontade de entregar o cajado, mas não dá mais. Tem que ir até o fim. Tem que ir até o fim. E Deus está lhe dizendo, em meio às adversidades da vida, não desista.
Não desista. Vá andando, vai andando, vai andando. Se você não consegue ir em passos largos, diminua os passos, vá em passos curtos, mas vá, mas vai. Se você não consegue ir em passos curtos, junte os pés e vá se arrastando, mas vai, não dá mais para desistir. Está doendo, mas vai. Está gemendo, vai. Está sangrando, vai. E quando você não consegue ir mais arrastando os pés, dobra os joelhos e de joelho vai, mas vai, de joelho vai, mas vai se arrastando. Quando os joelhos esfolarem e estiverem sangrando e você não aguentar mais de dor, se jogue no chão e como um réptil vai se rastejando, mas vai, não desista, não recua, não volte atrás, vai. Deus conta contigo. Deus não errou em te chamar. Deus não errou em te chamar. Ele acredita em você. Ele conhece a sua estrutura. Ele sabe os seus limites. Não dá mais para recuar. No egebehawe chamandorege mandarabagai. E deixa eu dizer outra atitude de um missionário em dores de parto, comparando a uma mulher em trabalho de parto. Não dá mais para desistir. E outra, ninguém pode sentir o que você está sentindo e nem trocar de lugar para você. O esposo pode estar ali do lado. Por mais que o sistema nervoso dele esteja descontrolado, a emoção, mas ele não está sentindo o que ele está sentindo. E também não pode substituí-la. É ela. Ninguém pode sentir o que você está sentindo. É você. É você. Outro detalhe, por mais que a mulher esteja em agonia e a criança já pediu passagem, está alojada, a mulher não tem autonomia, é incapaz de tirar. E se entrou em trabalho de parto normal, tem que ser normal. Ela tem que esperar o tempo certo para dar à luz. Cuidado para você não queimar etapa. Sair fora do tempo. Não tome atitudes precipitadas. Não conceba nada no reino de Deus prematuramente. E também não tenha filho por meio de cesariana. É mais rápido. Deixa sair natural. Normal. Espere o tempo de Deus em sua vida.
Só um lembretezinho, quem veio do mundo agrícola sabe. Toda fruta tirada antes do tempo, ela não tem sabor. Todo obreiro, pastor, crente, missionário que vive fora do tempo de Deus não tem sabor. Tem aparência? Tem, mas não tem sabor. Prega, prega, mas não tem sabor. Canta, canta, mas não tem sabor. Dirige igreja, dirige, mas não tem sabor. Espere o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus. E eu encerro aqui hoje dizendo que uma mulher, quando está em trabalho de parto, agonia, as convulsões, os gritos, o suor, as lágrimas, as contrações são tão grandes que elas gritam: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, porque elas pensam, ela tem um sentimento de morte, que vai morrer naquilo ali, vai morrer, vai morrer, vai morrer, mas não morre, porque quando a criança encontra passagem e sai, que a autoridade, o profissional pega do outro lado e pendura, e dá um tapinha na criança, que ela ouve o choro da criança, ela entende, valeu a pena passar por tudo isso. Deus me trouxe hoje aqui, para lhe dizer que você não vai morrer nesse campo de trabalho, você não vai morrer nesta igreja, esse ministério não é para te matar, você não vai morrer, e vai chegar um momento que você vai dizer: valeu a pena obedecer o ID, valeu a pena obedecer o chamado, valeu a pena se doar, valeu. São exatamente agora, faz exatamente agora 1 hora que eu estou ministrando a vocês. E eu vou ser ético. E eu vou encerrar aqui agora. Eu estou 1 hora liberando Bíblia para vocês. Sem mandar vocês levantarem a mão. Sem mandar vocês dar glória a Deus. Sem mandar vocês olhar para o lado. Sem mandar vocês fazer nenhum tipo de manipulação humana. Só liberando a palavra de Deus. Agora olhe para mim aqui agora. Olhe para mim aqui agora. Olhe para mim aqui. Se Deus é vivo, se Deus está nesta casa, se Deus está usando meus lábios, e a palavra dele na minha boca é a verdade, em alguns segundos, ele dará um sinal visível da sua gloriosa presença neste lugar. Eu repito, se Deus é vivo, se Deus habita nesta casa, se Deus está usando meus lábios, e a palavra dele na minha boca é a verdade, em alguns segundos, ele dará um sinal visível da sua gloriosa presença neste lugar. Se crente começar a correr nesse ginásio, nesse pavilhão, não se escandalize, não é demônio, é porque ele está movido na chama do Espírito Santo. Se alguém do teu lado começar a chorar, não é descontrole emocional, é fogo do Espírito no espírito dele. Se alguém começar a dar glória a Deus do teu lado mais alto, não é porque ele está louco, é porque ele está grávido de um grande milagre, de uma grande bênção, e ele está prestes a conceber, e ele está adorando a Deus aqui agora. Se Deus é vivo, se Deus habita nesta casa, se Deus está usando meus lábios, ele vai dar um sinal agora. E um dos sinais é que cada metro quadrado deste lugar será dominado, impregnado, preenchido, cheio da presença do Todo-Poderoso agora. O chamanda boge ramandar o bege ramanda bagai. No bege be tramando bege hobe eba tremedi do be obe emandobe eba tremedi hobe amade de ge hobe emandobe eba tremedi de be hobe amambobe ebanda habagai.
Nobe ebe tramba dige obe hobe emendige dobe hobe ebe tremedi dobe emondobe ebe tramanda abago hobo dige bibobe ebe tramandige obo ho why de ebe twindi dige obe ebe hobe dobe ebe trambadi porque obe try dige obe nobe ebe trambadi obe dige obe pata que po trambadai dobe ebe tramba dige hobe dige dobe obe petite obe kemandabai ebe try dige hobe dige obe try dige pobe dige obe chamando daqui obe chamando obe daqui vai dige obe chamando dobe ebe chamando aí porque o céu dos céus estão abertos sobre nós hoje neste lugar. E a nuvem da glória de Deus está baixando sobre nós hoje aqui. No baby twin, no baby ever try, no baby ever baby ever trippy the people ababa take babadi, the baba keep we trimming diggy ever tweedy about over ever chamadi about guy. Tu que vieste a este lugar disseste, fale comigo. E hoje eu vim para atender o teu pedido. Night we know I do mandou aí e vi e vejo como está o teu coração. No be between the obedobe ebetrama de bebobe abadai. Hoje eu faço uma limpeza no teu coração. Night we